Hoje vamos olhar para a pior coisa que cada Pokémon lendário já fez. E temos que começar com os lendários que são verdadeiramente bons e que não têm atos particularmente terríveis em seu nome. Estes são os atos basicamente inócuos. E começamos com Cosmoem, cujo pior ato é confundir as pessoas com sua distribuição de altura-peso. Quer dizer, é essencialmente um casulo, então não é como se ele pudesse realmente fazer muito. Mas se há algo que sempre nos confundirá sobre ele, é sua relação altura-peso. É um dos menores Pokémon com 10 centímetros de altura, mas também o Pokémon mais pesado que existe com 1.202 kg. Então, como diabos isso existe em nome de Arceus? Acho que teremos que atribuir isso à lógica Pokémon. A próxima é Filne, cuja pior característica é ser decepcionante. A descoberta inicial da capacidade reprodutiva de Manaphy gerou animação pela possibilidade de criar uma quantidade infinita desse Pokémon. Mas não, apenas conseguimos essa criatura semelhante a um Pokémon comum, com estatísticas base medíocres de 80 em todos os aspectos e um conjunto de movimentos muito limitado. Até suas entradas na Pokédex são desanimadoras, muitas delas apenas refletindo as de Manaphy. Isso nos leva a Raikou e Suicune por serem os lendários errantes original gangster irritantes. Sentai também se encaixa aqui, mas terá uma entrada própria mais adiante. A edição 2 introduziu os lendários errantes, que podem surgir a qualquer instante para atacar ou tentar capturar, mas fogem logo em seguida. Isso certamente frustrou muitos jogadores novos que não sabiam o que fazer. E então a pior ação de Latias é nos confundir. No quinto filme, Pokémon Heroes, Ash e amigos conhecem Bianca, uma garota que é melhor amiga de Latias e Latios, sendo que a primeira tem a tendência de se transformar nela. Isso é inocente o suficiente, mas no final do filme, uma ou outra se aproxima de Ash e dá um beijo em sua bochecha. Mais de 20 anos depois, essa cena ainda confunde muitas pessoas. Foi a Bianca ou a Latias transformada nela? Ou seja, ela não diz nada e a Latias parecia encantada com Ash ao longo de todo o filme. Então, tem que ser a Latias, não é? Passando para o Xamã, cuja pior ação foi apenas ser irritante. No 11º filme, Giratina e o Guerreiro do Céu, Xamã foi uma das principais estrelas e dizer que ele tinha um ego gigantesco seria um grande eufemismo. Ele foi levado para o centro Pokémon depois de inalar toda a fumaça do fogão de Ash e companhia, e proclamou que eles lhe devem um grande agradecimento por isso. Como Ash disse. Lembre-se, nós que te levamos para o centro Pokémon. E além do seu ego, ele também era um idiota com o Ash em geral. Por exemplo, quando a turma foge de Giratina, Xamã pega carona no chapéu de Ash. E quando Ash pergunta por quê, ele diz que faz isso porque podem ser comidos juntos. Mas vamos falar sobre Meltan, cuja pior ação é comer a insígnia cantoniana do Ash. No episódio do anime Mirando o Andar Superior, Ash derrota Ryuk e ganha a insígnia cantoniana. No final do episódio, seu Meltan pega a insígnia e começa a comê-la. Ele não apenas comeu algo que Ash ganhou justamente, mas pelo que sabemos, é algo que Ash não pode substituir. Vamos lá, essas coisas não são fáceis de conseguir. Agora, a pior ação de Victini foi roubar macarons. Nos filmes duplos, preto e branco, Victini roubou os macarons que Solan havia preparado para a turma enquanto Ash os comia. Por ser invisível, Victini fez com que ele se questionasse sobre o que estava acontecendo com eles, mesmo sem intenção de causar mal. Agora, a pior ação de Zacian e Zamazenta foi se transformarem em estátuas. Agora, esses dois são alguns dos lendários mais heróicos por aí, e por isso mal tem más ações em seus nomes. Mas se houve algo próximo de ser ruim que eles já fizeram, diríamos que é se transformar em estátuas. E se outro dia sombrio chegasse, sem outro treinador forte o bastante para a tarefa de acordá-los? Não é nada conveniente voltar a dormir após salvar Galar e possivelmente o mundo inteiro. E para finalizar esta categoria, temos o Mew, cuja pior ação foi indiretamente levar à criação do Mewtwo. Mew é a personificação da inocência e é gentil e brincalhão com todos e tudo que encontra. No entanto, como todos sabemos, Mewtwo foi criado usando parte do DNA de Mew, e o caos se seguiu, apesar de Mew ser a causa de tudo isso. Não foi sua escolha, então não podemos culpar Mew, mas isso é o mais próximo de uma má ação que poderíamos atribuir a essa pequena bola rosa de pura inocência. A próxima categoria é para lendas sobre as quais não encontramos nada particularmente ruim que tenham feito, então faremos algumas especulações. Essas são as ações teóricas, e primeiro temos Cresselia, cuja pior ação poderia ser fazer as pessoas dependerem demais de seus poderes. Segundo a Pokédex, quem dorme segurando a pena de Cresselia tem bons sonhos garantidos. Mas será que distribuir suas penas indiscriminadamente poderia prejudicá-la?
Pesadelos não são divertidos, então é compreensível as pessoas quererem uma dessas preciosas penas todas as noites. Será que o sono deles é tão bom que se tornam dependentes das penas? Eu não sei, talvez. A seguir, a pior ação de Landoros é potencialmente fazer as colheitas crescerem demais. Várias entradas do Pokédex afirmam que Landoros fornece nutrientes ao solo nas terras que visita e que esses nutrientes de sua cauda fazem as colheitas crescerem em grande tamanho, mas e se ele fizer essas colheitas crescerem demais? Colheitas que são grandes demais podem muitas vezes levar a um crescimento atrofiado e outras plantas competindo por recursos e um maior potencial para doenças, ou talvez até esmagar sua casa. Agora vamos falar sobre Articuno, Zapdos e Moltres. O pior feito das aves lendárias é causar clima mortal. Essas aves são conhecidas por seus aspectos elementais e seu poder de causar tempestades relacionadas aos seus respectivos elementos. Articuno faz nevar quando bate as asas, Zapdos causa tempestades quando bate as asas, e Moltres espalha brasas quando bate as asas. Esse comportamento natural diário desses caras não tem intenção de causar mal, mas o acúmulo disso poderia gerar desastres massivos e até resultar em baixas em massa. E nesse sentido vamos falar sobre Jirate, cuja pior ação é que ele pode não estar acordado para ajudar a impedir um desastre. Segundo a Pokédex, Jirate acorda por uma semana a cada 1000 anos e pode realizar qualquer desejo. E se uma catástrofe estivesse prestes a acontecer e precisássemos do Jirate para impedi-la, mas ele ainda estivesse dormindo? Como, por exemplo, um meteoro gigante, fome em massa ou pandemia, e por algum motivo as lendas que normalmente estariam lá para impedir isso não estavam em lugar nenhum. Então estaríamos todos ferrados. E para encerrar essa categoria, temos um monte de lendas cuja pior ação poderia ser comportamento destrutivo. Se não controlados ou em mãos erradas, esses Pokémon podem causar muito dano. Melmetal possui socos poderosos, Volcanion tem canhões de vapor, Manaphy conta com fortes ataques de água, Majorna carrega o coração de alma, Diancie cria tempestades de diamantes e Meloetta entoa melodias que alegram ou entristecem seus alvos. Regieleki e Regidrago têm forte eletricidade e energia de dragão. Kubfu pode evoluir para um Pokémon que esmaga adversários, e Machadão copia quaisquer movimentos e poderes do oponente. E finalmente, o Oki pode drenar na vida da vegetação, Chien-Pao pode controlar 100 toneladas de neve, Tinglu pode causar fissuras e Chiyo tem suas chamas fortes. Nossa próxima categoria é para lendários que fizeram coisas talvez moralmente questionáveis. Mas entendemos o motivo deles terem feito isso. Estes são os atos compreensíveis. E vamos começar com Latios, cuja pior ação foi se sacrificar. Em Pokémon Heroes, Latios se sacrifica para salvar a cidade de Altmia da destruição. Então eu acho que tecnicamente se matar foi a pior coisa que ele fez, mas foi um ato nobre, totalmente sacrificial. Latios pode ser puro demais para essa lista. Vamos classificar Keldeo em seguida por desobedecer seus mentores. No filme Kyurem vs a Espada da Justiça, Keldeo, ávido por lutar contra Kyurem, é avisado por seus 3 mentores, as Espadas da Justiça, que ainda não está preparado. Enquanto dormem, Keldeo desafia imprudentemente Kyurem, que quebra seu chifre e congela seus mentores. Embora a atitude do pequeno tenha sido imprudente, não houve má intenção e exigiu muita coragem. E agora chegamos a Glastrier, cuja pior ação foi pegar tudo o que quer à força. Devido à limitada informação sobre Glastrier, não sabemos muito sobre este tópico. Porém, baseado nas entradas do Pokédex, isso parece ser puramente relacionado à sua natureza. Ainda assim, é bastante brutal. Em um caso semelhante, temos Zerude, cuja pior ação é assustar outros Pokémon. Como com Glastrier, há pouca informação disponível sobre Zerude, e isso parece ser um comportamento natural dele. Olhe pra ele, é um cara bastante intimidador. Eu não gostaria de ficar no caminho deles, especialmente se houver um bando, como é conhecido que eles viajam. A seguir estão Cobalion, Terrakion e Virizion, cuja pior ação potencial foi lutar contra humanos para proteger os Pokémon. Segundo a lenda de Unova, uma guerra entre 2 facções queimou uma floresta, prendendo o Pokémon. Esses 3 lutaram contra os humanos para salvar e proteger os Pokémon. No grande esquema das coisas, isso foi apenas um ato nobre, mas vamos classificá-lo aqui porque não sabemos o quão bagunçado ou sangrento as coisas ficaram. E finalmente chegamos ao nosso terceiro membro das feras lendárias, Entei, cuja pior ação foi capturar a mãe do Ash no terceiro filme, o feitiço do Unown. Um Entei ilusório é trazido para o mundo real pelo desconhecido para se tornar uma figura paterna para Molly. Quando Molly diz a Entei que quer uma mãe, ele concede o seu desejo capturando a mãe do Ash e hipnotizando-a para pensar que ela é a mãe da Molly. Isso pode ter causado muito caos, mas em defesa do Entei, ele estava fazendo o seu melhor para realizar os desejos de uma menina sem pais por perto.
A próxima é a Aurora, cuja pior ação foi ser hostil em relação às pessoas. No 21º filme, O Poder de Nós, é explicado que anos antes, um incêndio florestal iniciado por pessoas ameaçou muitos Pokémon que foram salvos pela Aurora. Devido a isso, ela se tornou cada vez mais hostil em relação às pessoas por causa do maltrato ao meio ambiente, mas devemos dizer que entendemos totalmente sua perspectiva. Chegamos a Regirock, Redice e Registeu, cuja pior ação foi atacar Ash e seus amigos. No 8º filme, Lucario e o Mistério de Mil, os Regis serviram como guardiões da Árvore do Início. E também é onde ouvimos pela primeira vez seus gritos, que são tão lendários quanto eles mesmos. Os Regis perseguiram e atacaram Ash, seus companheiros e a equipe Rocket, causando a própria absorção de Ash e Kid pelos anticorpos da árvore. Felizmente, os dois foram trazidos de volta graças à ajuda de Mil. E no final, tudo o que os Regis estavam fazendo era apenas defender a árvore, e viam esses estranhos desconhecidos como intrusos. Agora temos que falar sobre Darkrai por causar pesadelos intermináveis. Como dissemos na entrada de Cresselia, pesadelos não são divertidos. Então, para um Pokémon vir e causar problemas, por que estamos chamando isso de um ato compreensível? Porque, de acordo com a Pokédex, Darkrai nunca pretende causar danos quando cria esses pesadelos, e na verdade faz isso como um mecanismo de defesa. Então, não podemos culpar Darkrai por tentar se proteger, ele é mais incompreendido do que malvado. Prosseguindo, a pior ação de Anamaris foi punir aqueles que desrespeitam qualquer forma de vida. Segundo a Pokédex, Anamaris descerá das nuvens para punir com ira e sem piedade os desrespeitosos. Devido à informação limitada, não sabemos exatamente o que essas punições envolvem. Mas se for preciso para infernizar a vida desses indivíduos, pegaremos a pipoca e assistiremos. E agora temos que continuar com Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu e Tapu Fini, cuja pior ação foi prejudicar aqueles que tentaram perturbá-los. As divindades guardiãs de Alola são protetoras benevolentes, mas se perturbadas, se tornam agressivas. A Pokédex descreve como Koko ataca quando está de mau humor. Lele usa suas escamas para destruição, Bulu esmaga qualquer coisa com sua força, e Fini causa terríveis calamidades aos que se aproximam dele. No geral, isso é apenas um caso de Pokémon se defendendo, e se você os perturbar, vai se dar mal. A seguir temos Ogerpon, cuja pior ação foi matar os 3 leais. Depois que Okidog, Munkidori e Feazantipede roubaram as máscaras de Ogerpon e seu parceiro, ele os encontrou em Kitakami e os matou com seu cajado. Apesar de Ogerpon ter cometido um assassinato, compreendemos que ele estava apenas tentando recuperar suas máscaras e proteger seu parceiro. Agora vamos passar para 2 Pokémon aparentemente não relacionados, Rayquaza e Deoxys, cuja pior ação foi causar destruição na cidade de Larousse. O prólogo do 7º filme, Destiny Deoxys, mostra Deoxys pousando na Terra e uma batalha se desenrolando entre ele e Rayquaza, já que este último o vê como uma invasão de seu território. Mais tarde, os dois se encontram novamente e Deoxys coloca um campo de força protetor ao redor da cidade de Laro. Porém, Rayquaza consegue se libertar com Deoxys em seu alcance, abrindo uma enorme cratera no solo. Os dois Deoxys continuam sua batalha, danificando um prédio e fazendo os robôs de segurança do quarteirão ficarem fora de controle. Porém, tudo acaba com Rayquaza voando de volta para seu lar. Embora os dois quase tenham causado danos irreversíveis à cidade no final do dia, Deoxys estava apenas tentando se proteger e aos habitantes da cidade, e Rayquaza estava tentando proteger seu território. E de maneira semelhante, a pior ação de Dialga e Palkia foi causar múltiplas perturbações. Do 10º ao 12º filme, Dialga e Palkia participaram de uma grande e muito acirrada batalha. Eles se encontram pela primeira vez em A Ascensão de Darkrai, iniciando seu conflito. Palkia transporta a cidade de Alamos para sua dimensão, tentando se esconder de Dialga. Porém, quando ele surge, as redondezas da cidade começam a sumir. Em Giratina e o Guerreiro do Céu, é revelado que o mundo inverso, Lar de Giratina, ficou envolto em nuvens escuras e venenosas como resultado de sua batalha. Então, o que torna essas ações compreensíveis? Em Arceus e a Joia da Vida, revela-se que Dialga e Palkia lutaram porque suas dimensões se cruzaram, fazendo cada um pensar que o outro estava invadindo seu território. Mas vamos falar sobre Yuchi, Mesprit e Azelf, cuja pior ação é incapacitar gravemente as pessoas. Yuchi, Mesprit e Azelf deram a todos os seres no mundo Pokémon conhecimento, emoção e força de vontade, respectivamente. Mas se alguém os perturbasse, teriam suas habilidades completamente retiradas. Uchi pode tirar suas memórias, Mesprit vai privá-los de suas emoções, e Azelf vai livrá-los de toda a vontade que lhes concedeu. Este é um caso semelhante aos Tapus, pois eles estão apenas se defendendo, mas tivemos que classificá-los mais baixo porque eles causam um dano maior.
E encerrando essa categoria está Arceus, cuja pior ação foi quase destruir a humanidade. Em Arceus e a Joia da Vida, Arceus desce e começa a destruir a humanidade como vingança por não ter sua Joia da Vida devolvida. Ele inicia sua fúria em Mechna Town e ao receber uma joia falsa, fica ainda mais enfurecido. Naturalmente as coisas acabam bem no final, porque por que a Pokémon iria querer retratar o deus da franquia como um vilão? Se alguém pegasse emprestado uma parte do meu corpo e se recusasse a devolver, eu também ficaria bastante irritado. E assim chegamos aos lendários que fizeram coisas questionáveis, porém não diretamente maléficas. Estes são os atos moralmente ambíguos. Com poucos para discutir, o primeiro é Calyrex, cuja pior ação é possuir pessoas. Calyrex é bem conhecido por ter governado todo o Galar e trazido colheitas abundantes. Também é conhecido por assumir o controle das pessoas para falar a linguagem humana telepaticamente. Apesar de não ser correto tomar o controle da liberdade de alguém, Calyrex só o faz quando está enfraquecido, tornando essa situação moralmente ambígua. A seguir temos Tarapagos, cuja pior ação foi invocar os Pokémon Paradoxo. Agora, Tarapagos em si não é de todo um Pokémon ruim, sendo responsável pelo fenômeno terrestre. Se há algo ruim que ele fez, é que trouxe os Pokémon Paradoxo para o nosso ponto no tempo de outros pontos no tempo, e até mesmo de algumas linhas do tempo alternativas. Esses Pokémon de aparência primitiva e futurista provavelmente podem causar um grande dano ao seu novo lar por causa da estranheza de seus arredores. Observe Corydon e Moridon. Eles se safaram de algo desagradável que exploraremos depois. E em uma nota bastante semelhante temos Hoopa, por seus poderes de invocar qualquer coisa. E por qualquer coisa, queremos dizer realmente qualquer coisa. Com seus anéis, ele pode invocar qualquer coisa, de riquezas como ouro e prata, até seus lendários companheiros Pokémon, o que o coloca em uma área cinzenta, já que trazer um Pokémon lendário pode levar a uma destruição potencial. Não pretendíamos nos aprofundar na filosofia, mas faremos exatamente isso ao falar sobre Xerneas, cuja pior ação é compartilhar a vida eterna. A ética disso é bastante complicada, realmente depende da pessoa. Alguns podem pensar que viver eternamente é bom, pois permitiria ver a humanidade evoluir, criar laços e encontrar soluções duradouras para problemas. No entanto, também há o argumento contrário, como o processo de envelhecimento sempre sendo um fardo, assistir a todos que você ama eventualmente morrerem e ter que assistir lentamente o mundo desmoronar bem à sua frente. A ação de Xerneas pode ser vista como boa para alguns e ruim para outros. É uma área cinzenta tão grande quanto possível. E encerrando essa sessão, temos Solgaleo e Lunala, cuja pior ação é ser capaz de abrir Ultra Wormholes. Abrir Ultra Wormholes pode levar a coisas legais, como entrar no espaço Ultra e encontrar Ultra Beasts. Em mãos erradas, pode causar diversos problemas. Permitir que as Ultra Beasts causem estragos no mundo ou ir para outras realidades pode resultar em situações perigosas e ameaçadoras à vida, algo que exploraremos mais adiante. Agora, essa próxima categoria é para os lendários que fizeram coisas ruins e estão apenas à beira do mal. Estas são as más ações, e começamos com Urshifu, cuja pior ação é o seu comportamento quando está enfurecido. Conforme o site oficial de Sword and Shield, o Shifu de ataque único atacará impiedosamente um oponente até esmagá-lo completamente. Derrotar um oponente é uma coisa, mas ir a extremos assim é outra. E agora finalmente chegamos a Kyogre e Groudon, cuja pior ação é tornar o clima instável. Sempre que Kyogre e Groudon se confrontam, o clima sempre se torna instável, alternando constantemente entre sol forte e chuvas intensas. E os dois sempre precisam ser separados por Rayquaza, como um pai pedindo aos filhos para pararem de brigar. Embora isso não seja uma ação maligna em si, o clima instável pode causar danos ao meio ambiente e potencialmente ser muito perigoso para as pessoas e outros Pokémon. Chegamos a Tornadus e Thundurus por causarem destruição e tempestades. Desde o início dos tempos, Tornadus e Thundurus se envolveram em inúmeros conflitos violentos sempre que cruzam caminhos. Lutando ou não, os dois podem causar danos imensos com suas habilidades, com Tornadus capaz de convocar tempestades de vento que podem soprar casas, e Thundurus capaz de criar incêndios florestais com os raios que dispara. Isso é meio parecido com Kyogre e Groudon, mas o que torna esses caras um pouco piores é o que sabemos do Pokédex. Eles parecem criar destruição deliberadamente, o que realmente não é o caso com Kyogre e Groudon. E para finalizar esta curta categoria temos Necrozma, cuja pior ação é absorver e drenar luz. Necrozma é notório por roubar luz de lugares e Pokémon.
Os dois maiores exemplos de roubo de luz de Pokémon é quando ele basicamente toma Solgaleo e Lunala como reféns, e se transforma em sua forma Duskmane com o primeiro e forma Downwing com o último. A única razão pela qual não consideramos essa ação como puramente maligna é porque Necrozma faz isso devido ao fato de estar em constante dor, sofrendo com toda a luz que perdeu após ser ferido no passado distante pelos ancestrais do Esquadrão Ultra Recon. Ok, agora nossa próxima categoria é para os Pokémon lendários que realizaram atos ruins e até mesmo puramente malignos quando sob o controle de malfeitores ou qualquer outra coisa além de seu próprio controle. Esses são os atos malignos sob influência. E os primeiros destes são o tipo Nulo e Silvally, cuja pior ação foi enlouquecer. O tipo Nulo foi inicialmente criado pela Fundação Aether para criar um Pokémon que seria a arma definitiva para usar contra as Ultra Beasts. 3 foram criados sob o nome tipo completo e enlouqueceram após rejeitar o sistema RKS. Para detê-los, receberam capacetes e um novo nome que conhecemos atualmente. Quando se une a um treinador de bom coração, o tipo Nulo evoluirá para tipo completo, ou como conhecemos, Silvally. Mesmo sem conhecer todos os detalhes, não podemos culpá-los por enlouquecerem. Ser criado e submetido a experimentos pelo homem não deve ser a melhor sensação do mundo. A seguir estão Okidog, Munkidori e Fezandipiti, cuja pior ação foi roubar as máscaras de Ogerpon. 3 Pokémon antes medíocres, Okidog, Munkidori e Fezandipiti, agora são controlados por Pecharunt em sua busca para achar certas máscaras. Eles encontraram um homem e seu companheiro, Ogerpon, que estavam de posse das máscaras e roubaram todas, menos uma. Ogerpon mais tarde encontrou o trio e os derrotou, deixando Pecharunt inconsciente. Apesar desses eventos não terem sido intencionais, o impacto que tiveram em Kitakami foi sentido por muitos anos, como veremos adiante. Mas agora temos que falar sobre Lugia por suas ações, como Shadow Lugia. Em X The Gale of Darkness, Cypher capturou Lugia e o forçou a se tornar o último Pokémon sombrio, impervioso à purificação. Assim, ele atacou o SS Libra, um cruzeiro com muitos Pokémon a bordo, e o arremessou no deserto. Contudo, após o jogador capturá-lo durante o confronto com Greavil, eles descobrem um modo de purificá-lo. E de maneira semelhante, temos que falar sobre Ho-Oh por suas ações sob a influência do Homem Mascarado. No arco de ouro, prata e cristal do mangá Pokémon Adventures, ele foi capturado pelo Homem Mascarado, que o fez causar um alvoroço no Planalto Índigo e lutar contra as feras lendárias. Posteriormente, lutou contra os pássaros lendários e foi libertado com Lugia e a ajuda dos Pokémon e treinadores do Centro Pokémon de Azalea. Enfim, mais um final feliz. Agora chegamos ao Cosmog, cuja pior ação foi abrir os Ultra Wormholes. A entrada de Solgaleo e Lunala é semelhante, mas as implicações de suas ações são vistas em sua pré-evolução, mesmo que involuntariamente. Em Sun e Moon, a Fundação Aether captura Neb e Lusamine, querendo trazer de volta o Nihilego de mais cedo no jogo, sacrifica-o para abrir o Ultra Wormhole. Isso leva a muitas Ultra Beasts sendo liberadas em Alola e Lusamine ficando cada vez mais insana. Embora Neb tenha começado um grande caos sob o controle de Lusamine, podemos dizer que ele e Cosmog em geral são bons garotos de cabo a rabo. Nossa próxima entrada é Regigigas, cuja pior ação foi entrar em fúria. No episódio do anime Pilares da Amizade, Hunter Jaw consegue invadir o templo Snowpoint e despertar Regigigas, que usa Hyper Beam em tudo e todos ao seu redor. Ele destrói o templo e, como último recurso para detê-lo, Brandon faz seu Regice congelá-lo enquanto seu Regirock e Registeel seguram seus braços. Porém, ele logo se liberta e usa Confuse Ray para fazer os outros 3 Regis se juntarem a ele na destruição dos arredores. Jay faz seus capangas prenderem ele em um adesivo líquido, mas Regigigas ainda consegue destruir a aeronave deles com um Hyper Beam. Ele se liberta e faz com que eles recuem, porém os outros 3 Regis e Brandon são transformados em pedra por Jay. Felizmente, Regigigas consegue usar o poder oculto e retorná-los ao normal. Agora vamos falar sobre Celebi, cuja pior ação é lutar ao lado do Marauder de Máscara de Ferro. No quarto filme, Celebi, Voz da Floresta, o Marauder de Máscara de Ferro, captura Celebi em uma Dark Ball, uma Pokébola especial que torna qualquer Pokémon capturado malvado e mais poderoso. O Marauder ordena que Celebi afaste todos os Pokémon da floresta com um poderoso ataque psíquico, que também faz algumas árvores desabarem. Ele também forma um campo de força de grama, folhas e vinhas ao seu redor, que suga Jessie para dentro e causa uma destruição massiva na floresta, eventualmente se transformando em um monstro gigantesco que derruba o dirigível contendo Ash e amigos. Depois ele controla Suicune, mas com a ajuda de Ash e Sam volta a si. Chegamos a Zygarde, que quase destruiu a cidade de Lumiose, sua pior ação.
Nos episódios do anime após a batalha de Ash e Elaine na Conferência Lumiose, Z2, um Zigguard em sua forma de 50% controlado pela equipe Flare, libera cipós vermelhos que começam a engolir a cidade. Squish mais tarde se transforma em sua própria forma de 50% e batalha com seu companheiro Zigguard, mas acaba também sob o controle da equipe Flare. Os dois se libertam do controle e se unem em suas formas completas para impedir a equipe maligna, destruir a rocha gigante e retornar Kalos ao normal. Consideramos este o pior entre nossas 4 entradas de destruição absoluta devido à enorme quantidade de danos causados e à escala muito maior em que ocorreu. E agora finalmente chegamos ao Mewtwo, cuja pior ação foi conduzir a brutal batalha entre Pokémon nascidos naturalmente e clones. Em Mewtwo Contra-Ataca, Mewtwo convoca treinadores para sua casa na Nova Ilha e clona seus Pokémon. Os clones e os originais lutam até se exaurirem, parando somente quando Ash vira pedra. Agora tenha em mente que Mewtwo foi controlado por Giovanni para auxiliar nos planos da equipe Rocket de destruir o mundo, e ele escapou porque percebeu que odiava humanos. Isso, combinado com ele questionando seu lugar no mundo ainda no tubo de teste, mostrou que suas ações foram devido à influência da equipe Rocket. No final, ele tem uma mudança de coração, tornando-se um aliado de Ash e amigos em aparições futuras. Em seguida, a pior ação de Kyurem foi quase matar o jogador. Em Black 2 e White 2, a Team Plasma captura Kyurem, e quando o jogador confronta Ghetsis e o gigante Shazam, ele o convoca e ordena que use Glaciata neles, quase congelando-os até a morte. Felizmente, N chega no último instante e contra-ataca Kyurem com seu dragão. Considerando que Kyurem estava muito perto de cometer um assassinato literal sob o controle de Ghetsis, e ainda por cima em uma criança. Temos que classificar essa ação particularmente baixa. E finalizando essa categoria está Heatran, cuja pior ação foi lutar ao lado de Marcus. Em Arceus e a Joia da Vida, Marcus tinha um Heatran controlado ao seu lado e um Bronzong com armadura estranha para seguir suas ordens. Após Pikachu e o Piplup de Down destruírem suas armaduras, os dois se voltam contra Marcus. Temos que classificar a ação como baixa, porque ela ajudou Marcus a avançar em seu plano e matar Arceus. Em outras palavras, o homem tentava matar Deus. Ok, como este vídeo provou até agora, os Pokémon, incluindo os lendários, são mais frequentemente do que não vítimas de circunstâncias. Porém, alguns poucos possuem genuína maldade em seus corações. Então, nossa categoria final são as ações absolutamente malignas. E começamos com Reshiram e Zekrom, cuja pior ação foi se aliar a N. Em preto e branco, dependendo da versão que o jogador possui, N faz amizade com Reshiram ou Zekrom e o ajuda a esmagar a Liga Pokémon e derrotar Alder, avançando em seus planos para libertar os Pokémon dos humanos. Embora esses dragões ajudem diretamente uma equipe maligna, temos que dizer que N muda seus caminhos e seu dragão vai viver com ele longe desse caminho do mal. Agora chegamos ao Genesect, cuja pior ação é aterrorizar a cidade de New Talk. No 16º filme, Genesect and the Legend Awakened, um exército de Genesect voou para New Talk, liderado pelo agressivo Genesect Vermelho. O Genesect com o Dow's Drive era o mais amigável e de temperamento ameno. O grupo invadiu Pokémon Hills, expulsou os Pokémon usando ataques explosivos e construiu um casulo, pensando que era sua casa. Os fios do casulo envolvem os geradores de energia, cortando a energia em New Talk. Os Genesect continuam o tumulto por toda a cidade e ignoram os muitos avisos de Mewtwo para parar e o casulo pega fogo. Mewtwo, agora com uma voz feminina, consegue fazer o Genesect vermelho mudar de atitude ao ter uma conversa franca com ele, dizendo que todos compartilham o mesmo planeta e são amigos. Agora chegamos a Caridon e Maridon por matar o professor. Antes dos eventos de Scarlet e Violet, o professor Sata/Turo trouxe 2 Caridon/Maridon para ir área 0. Um dragão era amigável, e o outro era agressivo. Perto do final do jogo, o jogador descobre no Laboratório Zero que o professor visto durante todo o jogo era um robô, e o verdadeiro foi morto pelo dragão mais agressivo. Diferentemente de Kyurem, esses 2 Pokémon conseguiram matar um humano. Vamos agora para Pecharunt, cuja pior ação foi fazer Ogerpon alterar a história. Como mencionado, Pecharunt controlou os 3 leais e os fez roubar quase todas as 4 máscaras de Ogerpon e seu parceiro, restando apenas uma. Ogerpon encontrou os ladrões, matou os 3 leais e deixou Pecharunt inconsciente. Os aldeões de Kitakami, que já estavam intimidados pela aparência de Ogerpon, interpretaram a cena como os 3 leais tentando defender a aldeia e ergueram estátuas em sua honra, enquanto vilanizavam o pobre Oger por anos a fio. Isso também resultou na criação de um mito pelos aldeões de que o Ogerpon viria tarde da noite e roubaria as almas das pessoas sem máscaras.
As ações de Pecharunt não só levaram um Pokémon inocente a ser visto como monstro por uma aldeia inteira, mas também fizeram com que essa aldeia homenageasse os Pokémon agressores. E não seria até anos depois quando o jogador em Scarlet e Violet visitou Kitakami e colocou as coisas em ordem. Logo após o nosso trio inferior está Spectrier, cuja pior ação é roubar forças vitais. De acordo com o site oficial de Sword and Shield, Spectrier não só pode roubar a força vital de seres adormecidos, como também se alimenta dessa força vital. E além disso, seus chutes podem separar uma alma de seu corpo, o que é algo bastante aterrorizante. Agora chegamos à nossa medalha de bronze do mal com Yveltal, cuja pior ação é absorver energia vital. Quando Yveltal abre suas asas e penas da cauda, ele absorve a energia vital de qualquer pessoa ou Pokémon nas proximidades para aumentar sua própria energia. Isso é basicamente o Spectrier mais elevado a 1000. Ele pode matar pessoas e Pokémon em uma escala muito maior. E também quero dizer, ele literalmente tem maldade em seu nome, e é conhecido como o Pokémon da Destruição. Levando a medalha de prata do mal, temos o Eternatus, cuja pior ação foi causar o dia mais escuro. Há 3000 anos, Eternatus provocou o dia mais escuro, quando uma tempestade cobriu Galar e liberou muita energia Dynamax, fazendo incontáveis Pokémon se Dynamaxarem e enlouquecerem. Isso quase destruiu toda a região, e só parou quando Eternatus foi derrotado por Zoxian, Zamazenta e os dois antigos reis de Galar. Nas mãos, ou mão, apenas olhe para essa forma Eternamax, uma região inteira quase foi destruída. Muitos Pokémon estavam quase prontos para serem Dynamaxed e deixados a devastar para sempre, com prováveis perdas de vidas no processo. Mas isso empalidece em comparação aos destinatários de nossa medalha de ouro do mal, Giratina, cuja pior ação foi estar disposto a ajudar a destruir e remodelar o mundo. Como todos provavelmente sabem, Giratina foi criado junto com Dialga e Palkia por Arceus para ajudar a criar o mundo Pokémon, e Arceus baniria Giratina para o mundo Distortion por suas ações violentas. Bem, acontece que isso faria com que Giratina guardasse rancor de seu criador, e isso entra em jogo em Legends Arceus. Volo, um homem que queria encontrar e derrotar Arceus em batalha para usar seu poder e recriar o mundo à sua imagem, entra em cena. Ele contatou Giratina para encontrá-lo e fez com que abrisse a fenda espaço-temporal, enlouquecendo todos os nobres Pokémon de Hisui. Quando Volo perdeu para o jogador na batalha pelas placas de Arceus, ele então convocou Giratina para lutar ao seu lado, com este último totalmente disposto a ajudar em seu plano por causa de sua mágoa contra Arceus, que simplesmente não conseguia deixar para lá mesmo após vários milênios. E se isso já não fosse perturbador o suficiente, este é o mesmo Giratina que arrastou vítimas para o mundo da distorção antes. Um reino caótico e instável onde a gravidade se quebra, a lógica falha e a fuga é quase impossível. Em Platinum, Giratina puxa o jogador para essa dimensão distorcida e também prende Sirius lá como punição por tentar controlar os deuses do espaço e do tempo. Isso não é apenas um banimento, é um aprisionamento cósmico. Giratina é derrotado pelo jogador em Volo Retreats, deixando o mundo a salvo da destruição. Não é incomum que rancores durem um tempo, mas um que dura 4 milênios? Isso é meio que exagerar demais. Ser banido para o mundo da distorção deve ter deixado Giratina ressentido, mas, pelo menos, ele superou e ajudou a salvar o mundo depois, como contra Sirius.